Olá! Saudações a vocês, meus queridos alunos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas do Pré-ENEM? Hoje o nosso tema é bastante interessante. Falaremos sobre as células. Faremos um estudo inicial sobre a unidade tão importante na constituição dos seres vivos, que são as células. Vamos começar a tratar sobre o estudo das células, né? Que nós chamamos atualmente de biologia celular. Então, a biologia celular é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das células, né? Antigamente nós chamávamos de citologia, ok? E vamos dar início à nossa apresentação, certo? Então, o estudo das células é de interesse dessa área denominada biologia celular. Então, gente, para falar de célula, nós precisamos, antes, de citá-las, precisamos falar um pouco sobre o microscópio, o mundo microscópico. Por quê? Porque esse tão importante aparelho que permite ampliação de imagens é que nos forneceu a informação sobre a unidade básica de constituição de todos os seres vivos, a tão conhecida célula, ok? Então, vejam só, a descoberta da célula, o aprofundamento em torno das suas características, das suas funções, só foi possível a partir do surgimento e do desenvolvimento da microscopia. Então, a construção e a evolução dos microscópios foi fundamental em todo o estudo relativo às células, tá? O primeiro pesquisador a utilizar um microscópio para analisar material biológico foi o holandês Antonie van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek construiu um aparelho muito simples, como esse aqui, como essa réplica que vocês podem ver aqui na minha imagem, contendo uma única lente, por isso chamado de microscópio simples. E utilizando esse singelo equipamento, ele visualizou pela primeira vez células de bactérias, células de protozoários, hemácias, sanguíneas. Visualizou também os espermatozoides. Esse aparelho permite o aumento de uma imagem 300 vezes. Tá? A partir disso, outros pesquisadores se debruçaram, no sentido de tentar construir equipamentos que pudessem ajudar nas pesquisas acerca das características dos seres vivos. Foi então que Robert Hooke, um físico inglês, construiu um equipamento, tá, com um poder de ampliação e de resolução maior que o do Leeuwenhoek. O equipamento construído por Hooke possuía 2 conjuntos de lente, daí chamado de microscópio composto, e utilizando esse aparelho, o Robert Hooke visualizou pequenas cavidades que se repetiu em uma amostra de cortiça, tá? A essas diminutas cavidades repetidas, ele deu o nome de células, no nosso português. Foi aqui que surgiu, então, pela primeira vez o termo célula. E, por conta disso, Robert Hooke é considerado o pai da biologia celular, da citologia, certo? Esses aparelhos foram evoluindo ao longo do tempo, tá? E, a partir da utilização da convenção de que as células são essas unidadezinhas que se repetem, outros pesquisadores estabeleceram o que nós chamamos de teoria celular, no finalzinho de 1830. A teoria celular, dentre os pressupostos que ela possui, o principal é que todos os seres vivos são constituídos por células, ou seja, a unidade básica de constituição dos seres vivos é representado pelas células. O desenvolvimento da microscopia, então, nos trouxe mais detalhes acerca dessa tão famosa estrutura, que nós chamamos de célula.
Dentre os aparelhos microscópicos que nós temos, eu destaquei dois. O microscópio óptico, que permite um aumento de uma imagem em torno de 1.500 vezes, e o microscópio eletrônico, que aumenta a imagem mais vezes, em torno de 5 a 100 mil vezes, quando comparado com o óptico. O microscópio óptico, ele utiliza um feixe de luz. Essa imagem que vocês podem ver aqui acima, no meu lado aqui direito. Um feixe de luz incide sobre uma lâmina de vidro onde está o material que a gente pretende visualizar. Esse feixe de luz vai passar por um conjunto de lentes objetivas e mais acima oculares, ampliando a imagem, permitindo a visualização delas em detalhe, ok? Já o microscópio eletrônico, ele utiliza um feixe de elétrons. Por quê? Porque quando a gente utiliza os elétrons ao invés da luz, a gente já diminui a problemática da questão do uso da luz. Isso faz com que a imagem seja mais nítida, tenha um poder maior de resolução e possa então ser ampliada mais vezes, ok? Dentre os tipos de microscópio eletrônico, eu destaquei dois tipos: o microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura, que é esse que vocês podem ver aqui na minha segunda imagem. Então, o desenvolvimento da microscopia, hoje em dia nós temos vários outros tipos de equipamentos que ampliam as imagens milhares de vezes, e que contribuem, que enriquecem os detalhes acerca das estruturas da célula, dos componentes que ela possui, das funções que ela executam, como elas podem ser manipuladas, E tudo isso contribui para a biologia, para o estudo dos seres vivos, para a medicina e para diversas áreas do conhecimento. Então, a partir do desenvolvimento da microscopia, nós podemos conhecer as células e surgiram as primeiras classificações delas. Existem dois tipos básicos de classificação das células, em que elas são divididas em célula procariótica e célula eucariótica. A célula procariótica, pessoal, é aquela, pró quer dizer antes, e cariótica quer dizer carioteca, É uma menção ao núcleo, uma estrutura presente em certos tipos de célula. Não é o caso dessa aqui, pró antes, antes do núcleo, ou seja, ela é uma célula anucleada. Ela não apresenta núcleo. É uma célula relativamente simples com poucas estruturas, constituída basicamente de membrana plasmática, que é esse envoltório, vocês podem ver aqui que eu estou destacando. A membrana plasmática delimita o citoplasma, essa região interna da célula. Nesse citoplasma, nós encontramos ribossomos, relacionados basicamente com a síntese das proteínas celulares, e o material genético da célula. As células procarióticas, elas têm um revestimento externo à membrana plasmática, que se chama parede celular, que é essa estrutura em azul que vocês podem ver na imagem, tá? A função básica, essencial da parede celular é a proteção da célula, ok? Então, essa é uma célula relativamente simples, com poucas estruturas e marcada pela ausência do núcleo. Uma estrutura membranosa que envolve e separa o material genético da célula do restante do citoplasma. Então, quem possui, então, o núcleo? As células chamadas de eucarióticas. Eu quer dizer verdadeiro. E cariótica, carioteca, núcleo. Então, eu tenho um núcleo verdadeiro. Então, as células eucarióticas, elas têm o núcleo, essa estrutura que vocês podem ver aqui, uma estrutura membranosa, composta por membranas, uma dupla camada de membranas. E dentro dessa estrutura fica localizado a maior parte do material genético da célula, separando-o do restante do citoplasma. E o citoplasma, ele é todo compartimentalizado, ou seja, ele é dividido em seções. E esses compartimentos armazenam diversos tipos diferentes de estruturas, algumas delas denominadas de organelas celulares, ou organelas citoplasmáticas, envolvidas por membranas, que possuem localização específica, formato específico, função especializada. E todo mundo trabalha em equipe, em conjunto, para que essa célula
percebam que ela é bem mais complexa, possa funcionar de forma correta, né? A contento. Diferente da procariótica, que eu mostrei agora há pouco. É bem mais simples, com poucas estruturas. Essa imagem que vocês podem ver representa uma célula eucariótica animal, tá? Que difere um pouco do que nós encontramos na célula eucariótica vegetal, que é essa imagem que eu estou mostrando agora para vocês. Essa é uma célula típica vegetal, né? Percebam que no citoplasma eu possuo estruturas diferentes, tá? Que não estão presentes na animal, mas isso é um papo para a gente discutir na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar detalhadamente sobre essas estruturas que estão presentes no citoplasma e vamos frisar essas diferenças entre as estruturas presentes no citoplasma eucariótico animal e eucariótico vegetal. Hoje nós vamos nos atentar no estudo das características da membrana, do envoltório, tá? Que envolve e delimita o citoplasma, a membrana plasmática. Então, a microscopia nos permitiu conhecer que existem esses diferentes tipos de célula, embora todo mundo seja constituído, né, de uma maneira bem generalizada pela mesma unidade básica que é a célula, mas nos diferentes tipos de seres vivos que existem, essa unidade básica se diferencia. E a gente vai, ao longo das nossas aulas, que vão falar sobre biologia molecular, entender essas semelhanças e essas diferenças, ok? Vamos falar sobre a membrana plasmática. Lembrando, a membrana plasmática celular é o envoltório que delimita o citoplasma e é uma estrutura que tem como papel fundamental o transporte de substâncias. As substâncias que entram ou saem da célula, elas passam essencialmente através da membrana plasmática. Essa membrana, ela é seletiva, né? Ou seja, ela seleciona aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair, né? Ela não deixa tudo ou qualquer coisa que quer entrar ou sair atravessá-la, certo? Vamos entender como isso acontece. Então, primeira coisa, vamos conhecer os componentes da membrana plasmática. A começar pelos fosfolipídios. A membrana plasmática, ela é constituída basicamente por dois elementos, lipídios e proteínas. Os lipídios aqui na minha imagem, eles estão representados aqui de amarelo, tá, gente? Percebam que a membrana possui duas camadas de lipídios. Primeira camada, segunda camada. Essa primeira camada, ela fica em contato com o que está fora da célula, com o meio externo. A segunda camada fica em contato com o que está no citoplasma, ou seja, com o interior da célula. Primeira camada chamada de face E, porque está conectada ao meio externo, diretamente. Segunda camada, face P, porque está em contato com o protoplasma, com o interior da célula, tá? Protoplasma, citoplasma, mesma coisa, ok? Então, veja só. O fosfolipídio, ele tem essa estrutura básica que vocês podem ver aqui no cantinho, ó. Cabeça e cauda. A cabeça é uma região polar, ou seja, é uma região que tem afinidade com a molécula da água. As caudas é uma região apolar, que não tem, então, afinidade com a molécula da água. Uma molécula que tem região polar e região apolar é chamada de molécula anfipática. Então, a membrana, ela possui lipídios, e pela presença de lipídios com regiões polares e apolares, ela é, então, considerada uma molécula anfipática. Lembrem-se desse termo, ok? Qual é a importância de saber disso? Vejam só, são duas camadas de lipídios e elas estão aderidas, sem que necessariamente exista um tipo de cola ou uma proteína ligando as caudas da primeira camada de fosfolipídios com a segunda camada, né? Elas estão simplesmente unidas devido a essa interação de atração-repulsão com a água. Quando a cabeça é atraída pela água, o que acontece? Elas tendem a se conectar com ela e a cauda tem aversão à água, então elas tendem a se retrair. Então essa atração-repulsão mantém essas duas camadas unidas sem que a célula precise gastar energia ou fazer qualquer outro tipo de coisa para mantê-las aderidas. Compreendem? Certo, vamos lá.
Então, mergulhados, além dos fosfolipídios, nós temos proteínas. As proteínas presentes na membrana plasmática, elas podem atravessar completamente a membrana, né? Formando as proteínas que nós chamamos de proteínas integrais, né? Ou proteínas transmembrana, certo? E nós temos proteínas que podem ligar-se somente a uma das camadas de fosfolipídios, ou a camada interna ou a camada externa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma proteína que está ligada somente à face interna da camada de fosfolipídios. Essa é uma proteína chamada, então, de periférica. Ela não está mergulhada na dupla camada de fosfolipídios, certo? Na superfície externa, né, de proteínas e de lipídios, eu posso ter carboidratos aderidos. Carboidratos, né, glicídios ligados aos lipídios, formam o que a gente chama de glicolipídio. Carboidratos ligados às proteínas formam glicoproteínas. Glicolipídio mais glicoproteína formam um revestimento na face externa da membrana. Esse revestimento se chama glicocálice, tá? Mais à frente a gente vai ver a função que ele possui. Na membrana plasmática animal, gente, nós encontramos ainda um outro componente importante, aderido à cauda dos fosfolipídios. Esse componente é o que está aqui em vermelho, e ele se chama colesterol. Qual é a função do colesterol, gente? O colesterol, presente nas membranas plasmáticas celulares, ele é extremamente importante e ele está envolvido com a fluidez da membrana, tá? Ele é responsável pela fluidez da membrana. A membrana, gente, essa dupla camada de lipídios, essas proteínas mergulhadas, né, ou aderidas próximo aos fosfolipídios, não configuram uma estrutura rígida, uma estrutura sólida, até por conta do papel que ela desempenha. Qual foi o papel que eu falei para vocês inicialmente? Transporte de substâncias, né? Permitir a passagem de substâncias. Então, essa estrutura é fluida. E essa fluidez está relacionada com a presença do colesterol na membrana, tá? Tanto que a membrana ela é considerada como tendo o famoso modelo chamado de modelo do mosaico fluido, porque ela não é uma estrutura rígida, né, cimentícia, ela é fluida, tá? Esses lipídios e essas proteínas, elas se deslocam continuamente, justamente para permitir a passagem de substâncias. Então, como eu falei, a membrana apresenta permeabilidade seletiva. Ou seja, ela está envolvida com o que entra e o que sai da célula. Exemplos de substâncias que entram na célula: água, oxigênio, alimento. Exemplo de substâncias que saem da célula: dióxido de carbono, resultante da respiração celular, compostos tóxicos, resultantes da digestão celular. Então, o que precisa ser eliminado vai sair. Essa entrada e saída vai acontecer através da membrana plasmática. Aqui, pessoal, vocês podem observar na minha imagem alguns exemplos, né? Aqui eu tenho substâncias saindo através de proteínas. Aqui eu tenho substâncias entrando através das proteínas. Aqui eu tenho substâncias que não conseguem entrar, né, que são repelidas. Aqui eu tenho substâncias que não conseguem sair, que são então mantidas no citoplasma da célula. Então, gente, essas substâncias que atravessam a membrana, elas podem fazer isso de duas formas: de forma passiva ou de forma ativa. A palavra-chave para diferenciar os dois tipos de transporte é a palavra energia, né? Substâncias que atravessam a membrana, não ocorrendo necessariamente consumo de energia ou gasto de energia, transporte passivo, né? Permeabilidade passiva. Substâncias que atravessam a membrana com gasto de energia, transporte ativo. No transporte do tipo passivo, as moléculas vão passar do meio mais para o menos concentrado, né? Não gastando energia. No transporte ativo, as substâncias vão passar do meio menos para o mais concentrado, ou seja, elas vão ser transportadas contra o gradiente de concentração. E para isso,
é necessário gastar energia para que esse tipo de transporte possa acontecer. Alguns exemplos, gente, de transporte passivo, a difusão simples, né, em que substâncias vão do meio mais para o meio menos concentrado, né, vai ocorrer então a diluição dessas substâncias, não há gasto de energia. Transporte passivo do tipo difusão simples. A osmose, gente, é o deslocamento da água. Ela se desloca do meio menos para o meio mais concentrado. Tá? É um tipo de transporte passivo, pois não há gasto de energia para o transporte da água através da membrana. Aqui os exemplos que vocês podem ver na imagem, nós temos a célula animal e uma célula vegetal. Uma célula animal ou uma célula vegetal, quando mergulhadas em uma solução isotônica, ou seja, numa solução que tem a mesma concentração de solutos na solução e no interior da célula, no citoplasma, ela não vai mudar, né, a sua forma, a sua estrutura, ela vai permanecer natural, normal. Por quê? Porque aqui a água pouco se desloca, ou para fora ou para dentro da célula. Quando uma célula é então mergulhada em uma solução hipotônica, hipo quer dizer pouco, baixo. Quando uma célula é mergulhada numa solução hipotônica, a água tende a se deslocar para dentro do citoplasma, para o interior da célula, porque entende-se que dentro da célula eu tenho mais solutos do que fora. Então, mais água no interior da célula. Essa célula fica túrgida. No caso da célula vegetal, ela não se rompe porque ela tem um revestimento externo, a membrana plasmática, chamado de parede celular, que ajuda a manter a célula ali intacta. No caso da célula animal, ela vai sofrer o que a gente chama de lise, ela vai quebrar, romper, como vocês podem ver aqui. Por fim, quando uma célula é mergulhada em uma solução hipertônica, hiper quer dizer muito, numa solução com muito soluto, o que vai acontecer com a água? Ela vai se deslocar do citoplasma, onde eu tenho menos solutos, para a solução, para o meio externo, onde eu tenho mais solutos, onde eu tenho a maior concentração de solutos. Então, a célula vai perder água, ela vai murchar, como vocês podem ver que aconteceu aqui nas minhas últimas imagens, tá? A célula, percebam que na célula vegetal ela murcha, mas a parede celular continua intacta. Na célula vegetal esse processo se chama plasmólise, ok? Outro tipo de transporte passivo se chama difusão facilitada, que acontece com a ajuda de proteínas especiais chamadas de permeases. São essas proteínas aqui, globulares, mergulhadas na dupla camada de fosfolipídios, que facilita, né, e que agiliza o transporte de substâncias do meio mais para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Já o transporte ativo, algumas características relacionadas a ele. Ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, as substâncias são transportadas do meio menos para o mais concentrado, é como se eu estivesse nadando contra a correnteza, eu vou fazer um esforço maior, né, gastar mais energia. Ele é feito por meio de proteínas transmembranas, proteínas que estão mergulhadas na dupla camada de fosfolipídios. Essas proteínas, elas vão quebrar ATP e liberar a energia contida nessa molécula. Essa energia liberada é então utilizada para o transporte de íons ou de moléculas polares, por exemplo, né? Aqui um exemplo típico de transporte ativo, bombas de sódio e de potássio. Algumas partículas, elas podem atravessar a membrana plasmática inteiras, né? Sem que sejam quebradas previamente. Ingestão de partículas é o que nós chamamos de endocitose. Então, endo quer dizer dentro, tá? Dentro da célula. Então, a endocitose, ela acontece quando a célula captura e ingere partículas ou gotas de líquidos do meio circundante e envia através da membrana para o citoplasma. Quando a captura que acontece é de gotículas de líquidos ou de partículas, né, menores, o processo é chamado de pinocitose. Quando a captura de uma partícula inteira, né, uma partícula sólida, como uma bactéria, por exemplo, que vai ser englobada e enviada para o citoplasma,
fagocitose, ok? E quando moléculas, grandes moléculas ou partículas são enviadas para fora da célula, o processo se chama exocitose. Alguns revestimentos envoltórios externos à membrana plasmática, né? Como eu falei inicialmente, eu posso ter glicídios, né, carboidratos aderidos às proteínas e aderidos aos fosfolipídios. Quando eles estão aderidos aos lipídios, eles formam os glicolipídios. Quando eles estão aderidos às proteínas, as glicoproteínas. Glicolipídios mais glicoproteínas formam um revestimento externo presente na face externa da membrana plasmática chamada de glicocálice ou glicocálice, que tem várias funções. Algumas delas, proteção da célula, adesão das células e reconhecimento entre células, ok? Antigamente pensava-se que era um revestimento à parte, externo à membrana. Hoje não, se sabe que ele é um revestimento, uma estrutura que está conectada com a face externa da membrana plasmática. A parede celular é um envoltório externo à membrana, de fato, está presente em células procarióticas, né? Bactérias possuem parede celular, as células vegetais possuem também parede celular. A composição da parede celular procariótica e eucariótica muda e a função principal dessa estrutura, proteção da célula. Os plasmodesmos são esses canais que vocês podem ver aqui na minha imagem, que podem ser encontrados entre células vegetais vizinhas. A função é permitir a comunicação e o trânsito de substâncias entre as células vegetais, né, vizinhas. As microvilosidades são especializações da membrana plasmática, que é responsável por aumentar a área de absorção, tá, das células, consequentemente aumentando a absorção de substâncias. Um exemplo básico são as microvilosidades presentes nas células intestinais, né, do intestino. Elas aumentam a área de contato, né, a superfície de contato, e, consequentemente, aumenta a absorção de nutrientes. Os cílios e flagelos, né, os cílios, como vocês podem ver aqui, eles são mais curtos e mais numerosos do que os flagelos. Eles estão relacionados à fixação das células, à movimentação das células, tá? À proteção delas. E o flagelo, gente, ele é mais longo, pouco numeroso, né? E ele está relacionado com a movimentação da célula. Aqui o exemplo clássico, né? O flagelo do espermatozoide. Outras especializações da membrana importantes, nós temos aqui a zona oclusiva, que nós chamamos de zona oclusiva, que serve para impedir a passagem de produtos de uma célula para outra, né? Também chamada de junção oclusiva. Por exemplo, bactérias que estão aqui, elas não conseguem passar para o outro lado, devido à presença dessa zona, dessa junção oclusiva. A zona de aderência, pessoal, é essa logo abaixo, que aumenta a coesão entre as células, a ligação entre elas. E, por fim, os desmossomos, que também estão relacionados com a aderência entre as células. As junções comunicantes, elas estão presentes unindo células animais vizinhas e permitindo o fluxo, a passagem de substâncias entre uma e outra, tá? Aqui, pessoal, são duas questões, né, de edições anteriores do Enem, para que vocês possam testar os conhecimentos adquiridos com a nossa aula, ok? E quem quiser depois pode entrar em contato comigo pelos canais que eu deixei na nossa aula anterior, né, que foi a aula dos vírus. A gente pode estar tirando dúvida. Espero que vocês acertem os exercícios. Essa foi a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!